Pai, Tu és justo e fiel, Tu és grande, Senhor, Tu és maravilhoso. A Tua glória, Senhor amado, estende-se de geração em geração. Em Ti, Senhor, confiaram os pais, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Em Ti confiaram, Senhor meu Deus, os profetas. Em Ti confiaram os patriarcas, Senhor, os apóstolos, os pais da igreja, Senhor. Pai querido, e todos aqueles que confiaram em Ti, nunca foram confundidos, aqueles que em Ti depositaram a esperança, a fé, a certeza, Pai querido, de que Tu eras poderoso para, Senhor meu Deus, dar uma saída, dar uma providência, Senhor. Pai querido, e não será diferente. A igreja atual, Senhor, confia no Teu poder. A igreja atual confia na Tua soberania. A igreja atual confia, Senhor, que Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. A nossa confiança está em Ti. Te louvo, Senhor, pela vida do nosso presidente. Pai querido, que independente de qualquer coisa, crê no poder da oração, crê no poder do jejum, crê no poder da consagração. Pai querido, isto é de grande valia na presença do Senhor. Pai celestial, Senhor, chega com a providência na nossa terra, espanta o mundo, Senhor, através da Tua interferência nesta nação. A Tua palavra, Senhor, assegura que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, sabemos que vivemos num país laico, vivemos num país, Senhor, onde as religiões, Pai querido, tem a liberdade, Senhor meu Deus, de praticar seus cultos, Senhor, mas todavia, nesta terra tem um povo que Te adora, nesta terra tem um povo que confia no Senhor, nesta terra tem alguém que busca a Tua face, nesta terra tem alguém que proclama as grandezas do reino dos céus. Pai celestial, e diante de Ti nós fazemos esta súplica, Senhor. Diante de Ti nós fazemos, Senhor, esta petição. Senhor, visita os hospitais, visita, Senhor, os médicos, visita, Senhor, meu Deus querido, dando a Tua graça, curando de forma surpreendente, ó Pai querido, a nossa gente. Senhor, Tu és poderoso, Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nesta manhã, Senhor, eu junto a minha voz com a voz daqueles que buscam a Tua face, ó Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo. Pai querido, ouve a nossa oração. Senhor amado, dá a Tua graça, sustenta com o Teu poder, sustenta com a Tua destra fiel, ó Pai. Assim eu oro nesta manhã, iniciando esta escola dominical. Obrigado pela vida do comentarista da nossa lição, que traz este assunto tão maravilhoso para nós. Senhor, que seja um trimestre de crescimento espiritual para a Tua igreja. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Os irmãos, porém, sentar os irmãos que nos acompanham nesta manhã. E nós temos, irmãos, os nossos hinos sugeridos na nossa lição, que é o hino 3, o hino 20, 26 e o 75. Mas eu gostaria de substituir um dos louvores, fazendo uma oração pela nossa pátria de forma cantada. Este hino, um louvor que eu gosto muito deste hino, e eu gostaria de incluí-lo nesta manhã de adoração. Amanhã nós estamos aqui buscando a presença do Senhor Jesus, que é o hino de número 634 da nossa harpa cristã. Você que está no teu lar, nos acompanhando, que Deus te abençoe nesta manhã. Receba a bênção de Deus na sua casa, receba a bênção de Deus na sua família, e vamos adorar ao Senhor. Abra a tua harpa aí e vamos orar neste momento pela nossa pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus da excelsa graça te dispense o seu favor. E o coro ou o refrão deste louvor diz assim: salve Deus a minha pátria varonil,
Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus com este louvor. Deus salve o mundo, salve as nações, e todos verão e glorificarão que Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos louvar, irmãos. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual. Estamos orando a Deus e cremos que Deus é poderoso para intervir. Mas a pátria que nós esperamos desfrutar paz, alegria e amor não é aqui. É na formosa Jerusalém, onde nós vamos estar para sempre com o nosso Deus. Amém? Hino de número 26. Abra a tua harpa, vamos louvar ao Senhor Jesus. As ruas de
com louvor. Vamos adorar a Deus, irmãos, com o hino 75. Vimos aí o hino de número 3 da lição. Aleluia. Vamos cantar. Tentado não cedas, ceder é pecar. Amo a última estrofe. Todo louvor é lindo, mas a última estrofe fala: ser manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna firma tua fé. Vamos louvar? Aleluia. Eu creio que muitos dos irmãos que nos acompanham nesta manhã estão sem seu material de apoio, sem as suas revistas de escola bíblica dominical. É a primeira lição e eu creio que alguns irmãos talvez ainda não tenham tido acesso à revista. Então eu te aconselho a pegar uma caneta, um papel e vai aí fazendo algumas anotações daquilo que a lição de hoje traz para nós, porque eu tenho certeza que vai ser de muita valia para a tua vida. O título da lição de hoje é
Salmos, um guia devocional para o cristão. Salmos, um guia devocional para o cristão. O texto de referência, nós temos 3 salmos para referência. Eu vou pedir ao presbítero Zé Rufino que faça a leitura do primeiro, que é o Salmo 42, versículo 1. Abra sua Bíblia aí no teu lar. Não, só o versículo 1. Salmo 42, versículo 1. E pode ficar aí, que vai ser tudo perto um do outro. Salve dos irmãos, papai do Senhor, amém? Salmo 42, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: como o servo brama pela a correnteza das águas, assim suplica a minha alma por ti, ó Deus. Agora leia o 44, versículo 1. Ó Deus, nos ouvimos como os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizar em seus dias, no tempo da antiguidade. E por último, 45, versículo 1. 42, 1, 44, 1 e 45, 1. O meu coração ferve como palavras boas, falo do que tenho feito no tocante do rei. A minha língua a minha língua é apenas de um escrito. Amém. Ok. Glória a Jesus. Vamos neste momento, irmãos, estar fazendo mais uma oração ao Senhor. Primeiro ao Filho, orando a Deus, pedindo ao Senhor que nos encaminhe dentro do assunto da lição de maneira proveitosa e que nós possamos ser canais de bênção para a vida dos irmãos nesta manhã. Oremos. Deus eterno, Deus grande, Deus fiel, meu Senhor, nesta manhã estamos aqui, meu Deus, aonde, meu Deus, a gente veio aqui aprender, aleluia, Pai, aonde a gente veio aqui, meu Deus, participar, meu Deus, deste banquete, meu Deus, nesta manhã, meu Pai. E eu creio, meu Deus, que aqueles que estão nos ouvindo, aleluia, aqueles que estão, meu Deus, participando, também, meu Deus, conosco, através, meu Deus, através do celular que está ligado, meu Deus, acompanhando a cada momento que nós estamos aqui, meu Deus, eu creio, meu Deus, que vão ficar regozijados, porque a Tua palavra, meu Senhor, é quem nos fortalece, a Tua palavra, meu Deus, é quem nos dá vida, a Tua palavra, meu Senhor, é quem nos sustenta, ó Pai, na Tua presença, meu Senhor. E nesta manhã, meu Senhor, já quero Te agradecer, meu Senhor, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, e glórias a Deus. Aleluia. Não, amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, que Deus nesta manhã abençoe cada um dos irmãos. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, e a gente poder estar na casa do Senhor, dando início a mais uma escola bíblica, é uma bênção muito grande. A gente fica assim, com o coração apertado, triste, porque o nosso desejo era estar aqui com a igreja repleta, classes, irmãos, jovens, crianças, todos para nós aprender a palavra do Senhor. A gente sabe da importância que é, irmão, de estarmos na casa do Senhor, mas que isto, irmão, sirva também para motivar. Semana mesmo me mandaram, eu vi esta postagem, que esta quarentena sirva para nos ensinar a valorizar mais nossos encontros.
quando a gente tiver a oportunidade de estar junto, não falta não. Não falta não, porque é muito ruim, irmãos. É muito ruim. Louvo a Deus por essa ferramenta tão maravilhosa que é o nosso Facebook, YouTube, no qual nós podemos ter esse canal com os irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Um dia desse mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia para essa pessoa: infelizmente nesse momento eu não posso convidar o senhor para vir à igreja cultuar conosco. Nesse momento eu não posso evangelizá-lo, lógico que eu posso, evidentemente, mas no sentido de dizer: venha cultuar conosco. Não. Eu quero deixar essa palavra para todos os irmãos. O evangelismo não para, a obra de Deus não para. Infelizmente, às vezes a gente temos a necessidade, convidamos as pessoas para estar nos nossos cultos, e nesse momento nós estamos impedidos disso. Então, irmãos, cada um de nós, nesse momento, precisamos assumir a responsabilidade como igreja. E nesse momento, tudo que as pessoas terão de igreja é a mim, é a você, é a cada um de nós. Então, vamos estar fazendo aí a nossa parte, falando do amor de Deus. E nos voltando, irmãos, para o assunto que nós vamos estar estudando na nossa lição de hoje. Estamos dando início a um estudo no livro dos Salmos, um livro maravilhoso, um livro onde nós vamos poder tirar muitos aprendizados. E eu quero, irmãos, conclamar a todos os irmãos, você que é jovem, você, irmão, irmã, adolescente, vamos buscar a palavra de Deus. É tempo, irmãos, de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Temos visto quantos enganos, equívocos, inverdades, mentiras, canções fraudulentas, ou seja, canções que corrompem a doutrina bíblica, canções que desentoam do teor da palavra de Deus. E muitas das vezes, principalmente em forma de canção, somos levados de forma sutil a colocar a palavra de Deus em segundo lugar. E que Deus nos abençoe para que nós possamos aprender a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é a ferramenta do cristão. Eu me lembro que quando eu entrei no Exército Brasileiro, minhas primeiras tarefas, antes de pegar o fuzil para dar um tiro, a gente tinha que montar e desmontar N vezes até aprender a manusear aquele armamento. A gente teve que aprender, conhecer peça por peça, chamar peça por peça, tudo, antes mesmo de pensar em usar o armamento. Hoje, a minha arma é essa aqui. É essa aqui que eu uso. A minha arma hoje é essa. E eu pergunto, como é que está o meu conhecimento acerca dessa ferramenta de trabalho? Manejar bem a palavra da verdade. Então, irmãos, e não tem jeito. Não caia no engodo, na mentira, de dizer assim: na hora Deus revela. Não, o nome disso, irmãos, é desleixo, o nome disso é preguiça. Porque a palavra de Deus, ela está nas nossas mãos para ser estudada, para ser apreciada. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quem usa desse subterfúgio dizendo: na hora Deus revela, é levado, irmãos, a um estudo fraco da palavra de Deus, a uma doutrina capenga, fraca, sem fundamento, e muitas das vezes quer que a gente engula qualquer coisa a qualquer hora. Não, aí não dá, irmãos, aí não dá. Então eu deixo essa palavra para os irmãos: estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um oceano. A palavra de Deus é como um oceano. Tem aqueles que conhecem o mar por ver pela televisão. Tem outros que conhecem porque já andaram na orla. Tem outros que conhecem porque são surfistas, andam por cima.
né, viajam e andam nos cruzeiros, tal, conhecem o mar por cima. Outros conhecem pela literatura, estuda. Outro conhece porque é mergulhador, se afunda, vai nas profundezas dos oceanos, estuda e tal. E aí eu pergunto para os irmãos, quem sou eu nessa história? A que nível eu estou do conhecimento bíblico? Então, irmãos, tem muita coisa para mim aprender, tem muita coisa para me descobrir. Eu quero deixar de antemão essa palavra de incentivo para os irmãos nesta manhã. Amém? Que Deus vos abençoe. Essa semana, irmãos, o tema da nossa lição é Salmos, um guia devocional para o cristão. Eu costumo dizer, irmãos, que a Bíblia, ela é o livro que nos ajuda a chegar no céu. A Bíblia é o livro que nos ajuda a chegar no céu. Mas eu não quero ir para o céu, eu não acredito nessas coisas de céu, não quero ir para o céu. Preciso ler a Bíblia? Preciso. Por quê? Porque ela não me ajuda só a ir para o céu, não. Ela me ajuda a viver bem aqui nessa terra também. Então, além de conduzir o homem para o céu, ela também é poderosa para ensinar a viver bem nessa terra. E o livro de Salmos, junto com Provérbios e outros, tem ensinamentos maravilhosos que nos ajudam a conduzirmos bem nesta vida. Alimenta a nossa alma. O livro dos Salmos compõe a seção de livros poéticos, junto com o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, são os livros chamados poéticos. E durante este mês aí nós vamos nos debruçar e aprender muita coisa sobre o livro de Salmos. Então pega aí sua caneta, fica aí com a sua canetinha na mão e nos acompanhe dentro aí dos temas da lição. Durante a semana, você quer fazer essas leituras aqui, presbítero? Presbítero Zé Rufino, Salmos 42. Apenas um versículo de cada salmo. A lição perguntando quem é Deus. Quem é Deus? E quem estudou a lição aí ao longo da semana vai poder compreender que segunda-feira, no Salmo 42, abra sua Bíblia, Salmo 42. Você pode tirar 5 respostas aqui para essa pergunta. Salmo 42. O salmista está completamente abalado exatamente por esse momento. Qual é o momento que o salmista está passando no Salmo 42? Não pode ir à casa de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos, e proporciona assuntos como este, por exemplo. No Salmo 42, o salmista está dizendo: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Quando eu me lembro, dentro de mim, derramo a minha alma. Quantos irmãos nesta manhã não estão derramando a sua alma? Eu sei de crianças que estão chorando com vontade de vir para a casa do Senhor. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Irmãos, os irmãos estão nos seus lares nesta manhã, lembrando das santas ceias, lembrando dos cultos, lembrando de tudo que nós temos na casa do Senhor. E hoje os irmãos estão impedidos
de cultuar ao Senhor aqui na igreja. Salmo 42, no versículo 9, ele diz assim, ó: direi a Deus, a minha rocha. Direi a Deus, a minha rocha. Então, respondendo a primeira resposta para a pergunta, quem é Deus? Deus é a minha rocha. Deus é a minha rocha. Em que você está firmado? Aonde você está firmando a tua fé, a tua confiança nesse momento de abalo mundial, nesse momento de tensão mundial? Aonde que nós estamos firmados? Tirou os meus pés do lago horrível, do charco de lodo, e firmou sobre uma rocha. Que rocha é essa? É o nosso próprio Deus. Estamos firmados nele. Aleluia. Então, Deus é a minha rocha. No tempo de crise, no tempo de abalo, no tempo de instabilidade, Deus é a nossa rocha. Crente pode ficar desesperado? Não deve. Não deve. Não é compatível. Não é compatível. Os temores vêm sobre nós, os receios da vida vêm sobre nós, e muitas das vezes nos deixam abalados. Ficamos abalados com certas situações, mas não desesperados. Não desesperados. Se tiver alguém desesperado aí nessa manhã, dobre teu joelho agora e busque a face de Deus, e peça a Deus que encha o teu coração de esperança, porque nós temos esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, e não somente nesta vida. A Bíblia diz que se a nossa esperança fosse em Deus, for só nessa vida, nós somos os piores de todos os homens. Terça-feira, Salmo 44. Eu vou me adiantar. O Senhor, Deus, é o nosso Rei. Deus é o nosso Rei. Versículo 4, 44, 4. Tu és o meu Rei, o Deus que ordena salvações para Jacó. Aleluia! Que palavra de alento para nós nesta manhã. Deus é o nosso Rei, e Ele nunca deixou de reinar, nunca perdeu a sua majestade. Salmo 45. Quem é Deus no Salmo 45? Ele é a nossa justiça. Tu, e neste resplendor, cavalgava prosperadamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. É tua destra te ensinarás coisas terríveis. O teu trono, ó Deus, é perpétuo, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Nosso Deus é justiça. Salmo 48. Quem é Deus no Salmo 48? Ele é o nosso guia. É Ele que está nos guiando. Tem até um hino que eu gosto muito: o meu guia e protetor é sempre o Senhor. Ele é o que nos guia, Ele é o que nos conduz, irmãos, ao momento, a fonte de águas tranquila, pastos verdejantes. No Salmo 49, Ele é o nosso Salvador. E no Salmo 98, Ele é o nosso juiz. Então, quem é Deus? Somente com o livro de Salmo você pode responder quem é Deus. E olha que nós nem falamos que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, né? Nós ficamos apenas aqui
no comentário da lição. Então, se você quiser anotar aí, anota Salmo 42, Salmo 44, Salmo 45, Salmo 48, Salmo 49 e Salmo 98. Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso rei, Deus é a nossa justiça, Deus é o nosso guia, Deus é o nosso Salvador e Deus é o nosso juiz. Amém? Glória a Jesus. Vamos, irmãos, fazer a entrada aqui na lição. Primeira coisa, tratando aqui do título, divisão do livro e autores, uma visão panorâmica aí do livro dos Salmos. Por que chama Salmos? De onde vem essa palavra Salmos? O título vem do termo hebraico Te'elim, que significa louvor, e por isso podemos traduzi-lo como livro dos louvores. Te'elim é o livro dos Salmos. Trata-se de composições métricas do inário de Israel. Embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar a memória, expressar e incentivar todos os outros afetos. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos. O livro de Salmos, irmãos, é repleto de sentimentos. Música é a arte de expressar sentimentos através dos sons. Então, de antemão, o livro dos Salmos é um inário, assim como nós temos hoje nas Assembleias de Deus, a nossa harpa cristã, nas igrejas batistas tem o cantor cristão e nosso cântico e por aí vai. Israel tinha o seu inário, que era, na verdade, o livro dos Salmos. Os Salmos, hoje, infelizmente, nós não temos a melodia deles. Alguns compositores conseguem cantar algum salmo, mas muito longe da realidade cantada em Israel. Então, a musicalidade não tem nada a ver com a que nós temos hoje, certo? Porém, eram cantados em Israel, perdeu-se a música e ficamos apenas com a letra. Hoje o que nós temos são a letra dos salmos. E como música, nós temos salmos de diversos tipos, que expressam todo tipo de sentimento. No Salmo 42 mesmo, que nós acabamos de falar, nós vemos a tristeza do salmista, a ponto de ele perguntar para a sua própria alma: por que estás triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, e ainda o louvarei. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, cantai. Ou seja, há momentos de alegria, momentos de tristeza, tudo isso estão compostos nos livros dos Salmos. Esse livro divinamente inspirado por Deus não se resume a uma canção. Os Salmos ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e agir de Deus. Nós vamos ter alguns salmos, essa aqui, a lição de hoje é só uma introdução, são 13 lições tratando sobre salmos, mas nós vamos ver salmos aonde o salmista traz à memória os feitos do Senhor. Salmo 136 e muitos outros, ele traz à memória o que Deus fez. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e por seus feitos. Irmãos, os louvores, infelizmente, a musicalidade moderna traz uma forma de louvor que muitas das vezes mais
adora ao homem do que a Deus. Todas as vezes o egocentrismo, ou seja, o eu no meio, tem tomado parte da musicalidade cristã. Mas quando nós nos voltamos, irmãos, para a adoração genuína, aonde o eu sai de cena, aonde o eu não tem vez, a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. E eu quero deixar de antemão esta palavra para cada um dos irmãos nesta manhã que nos acompanham. Cuidado com a musicalidade moderna, aonde eu vou ser abençoado, aonde vai ter virada a meu favor, aonde eu vou ser engrandecido, aonde Deus vai fazer na minha vida, aonde os meus sonhos vão se realizar. Essas mensagens são boas? São boas, são boas. Mas o objetivo do canto cristão, o objetivo da musicalidade cristã é adorar e exaltar o nome do Senhor. Então, irmãos, que Deus nos ajude a sermos conservadores desta boa musicalidade, não nos deixar levar por canções que adoram ao homem, que adoram e engrandecem o eu. Mas assim como o livro de Salmos, aonde a adoração, o louvor, é louvar a Deus pelos seus feitos, é glorificar a Deus pela sua soberania, é adorar a Deus pela sua soberania. Deus continue abençoando os nossos compositores, nossos cantores. Deus continue abençoando, mas sobretudo lhes dando graça para louvarem ao Senhor com canções que realmente possamos chamar de hino, ou seja, aquela música que serve para tributar honra e glória ao Deus verdadeiro. Então, fica claro o título do livro. Por que Salmos? Porque Salmos são louvores que adoram ao Senhor. Quanto à divisão do livro, 1.2, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Do Salmo 1 até o Salmo 41, nós temos aí o primeiro livro. Termina aí com a bem-aventurança, aquele que atende o pobre, a bem-aventurada aquele que atende o pobre e tal, termina 41. Salmo 42 começa o segundo livro, que vai terminar no Salmo 72, também exaltando ao Senhor. E começa no 73, logicamente, e vai terminar no Salmo 89. 89, abra sua Bíblia aí, apenas para acompanhar. Salmo 89, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, traz-se à memória o pacto de Deus com Davi, que vai se estender até o Salmo de número 6 e o último livro, Salmo de número 107, desculpa. Então, o livro de Salmo, na verdade, são 5 livros. O livro total são 5 livros que hoje nós temos que compõem o livro de Salmos por completo. Assim, lendo aqui o texto da lição, sobre o livro começa com um salmo que exalta a relevância da meditação da palavra de Deus, Salmo 1, e termina encerrando com uma palavra de exortação para louvar ao Senhor. Ou seja, qual é o primeiro ponto que se aborda no livro de Salmos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
E como que termina o livro de Salmos? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Assim, a vida deve ser vivida pautada nesses dois pilares estabelecidos no livro de Salmos. Quais são? Palavra de Deus e para a glória de Deus. O Salmo inicia falando sobre a importância da meditação na palavra e termina falando sobre tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, muito hino sem palavra. Primeiro vem a palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É lamentável, irmãos, é lamentável que quando se faz um momento de louvor, muitas das vezes a frequência das pessoas é muito maior. E quando você chama para a escola dominical, é lamentável que o quadro de aluno de escola dominical, muitas das vezes, e isso em diversas denominações, seja pequeno. Às vezes alguém briga porque não teve oportunidade para cantar. Quer cantar e não quer meditar na palavra do Senhor. Ou seja, não frequenta um culto de ensino, não frequenta uma escola dominical, mas que nesta manhã, irmão, sejamos exortados pela palavra, a buscar a meditação da palavra de Deus, e não deixarmos o louvor, precisamos, irmão, louvar ao Senhor. Assim a vida deve ser vivida e pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Eclesiastes capítulo 5, se não me engano, assegura que assentar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício. E a palavra sacrifício no contexto lá não tem nada a ver com esforço, essas coisas, tem a ver com adoração. Então que Deus nos abençoe, irmãos, e pegando essa divisão aqui do livro dos Salmos, possamos tirar esse aprendizado. Começa com palavra e termina com louvor. Terceiro ponto é o livro aqui abordado no tópico 1, é sobre a questão dos autores. Quem escreveu o livro dos Salmos? Quem escreveu o livro dos Salmos? O primeiro nome que vem à nossa mente é Davi, né? Davi escreveu o livro dos Salmos. Mas é importante ressaltar que nem todos os salmos é de autoria de Davi. Às vezes a gente, até pela força do hábito, quando a gente está pregando, a gente dá a autoria de alguns salmos para Davi sem querer. Salmo de Davi, vou ler aqui, Davi, não sei o que, o salmista. Mas não é só Davi, não tem só Davi. Talvez por ser mais conhecido, seja o mais conhecido, é atribuído a ele o maior número de salmos, 73 para alguns comentaristas, ou seja, de 150, 73 salmos é de Davi. Ou seja, praticamente a metade. Praticamente a metade é de Davi. Então isso faz dele, muitas vezes, virar o autor de salmos que às vezes não são dele. Mas além de Davi, quem mais poderia ter escrito salmos? Moisés, Asaf. Exatamente.
Tem alguns que são de autoria desconhecida ou sem consenso, não há consenso entre os escritores bíblicos, como Salmo 1, Salmo 2, Salmo 10, dentre outros. E além de Davi, e além de desconhecidos, temos também Moisés, o presbítero está citando, Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, os filhos de Corá, como o presbítero acaba de colocar. Assim o Espírito Santo inspirou e confundiu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente do contexto e época, o Senhor Deus é digno de adoração em todo tempo e dele somos dependentes. O que eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto da lição é para os filhos de Corá. Quem foi Corá? Quem foi Corá? Se você for lá para o livro de Números, você vai ver que Corá ele foi um rebelde. Corá ele era um levita. Levita, filho de Levi. Para exercer o sacerdote, além de ser filho de Levi, tinha que ser filho de Arão. A família de Arão foi levantada por Deus para exercer o sacerdócio. E os levitas eram responsáveis por todo o serviço do tabernáculo. Eram eles que montavam, desmontavam, levavam as cargas, e tudo eram os levitas. Porém, o serviço do sacerdócio ficou para a família de Arão. E Corá chama Moisés e começa a discutir com Moisés. Por que família de Arão vai ser sacerdote? Nós também não somos filhos de Levi? Por que eles e não nós? Há, irmãos, muitas indagações que às vezes são feitas para os líderes e que eles não vão ter muita resposta, porque é coisa de Deus com eles. E Deus falou com Moisés para separar Arão para o sacerdócio. E Moisés coloca essa causa diante do Senhor. E para encurtar a história, a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu Corá, Datã e Abirão, se não me engano o nome do homem. Foram engolidos. Corá morreu de forma trágica, como um rebelde. Ainda lá nos dias de Moisés, aí agora vem uma descendência de Corá, como levitas na casa de Deus, separados, e o seu nome vai aparecer entre os autores de salmos. Que mudança, hein, irmãos? Que mudança! Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai levar o pecado do pai. O filho não vai levar o pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Então, é maravilhoso a gente ver isso aqui, irmão. Por quê? Mas eu estou preso ao meu passado, à minha avó, tem que fazer quebra de maldição, tem que fazer quebra disso, quebra daquilo. A alma que pecar, essa morrerá.
você está firme com Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, não existe maldição, não existe nada. Uma nova criatura é em Cristo Jesus. Eis que tudo se passou, eis que tudo se fez novo na tua vida. As coisas velhas ficaram para trás. É um novo tempo. Os filhos de Corá, se fosse seguir esse raciocínio, era para ter morrido, era para ter acabado, era para ter tudo. Não, mas não. Agora eles aparecem aqui como salmistas. Aparecem como salmistas, porque eles são, diante de Deus, responsáveis pelos seus atos. Assim como Corá pecou e se perdeu, agora os filhos dele trilham pelo caminho da adoração e vão adorar ao nome do Senhor. Então, os autores do livro de Salmo: Davi, alguns desconhecidos, Moisés, Asaf, Salomão, Emã, Etan, e são isso aí, os homens que Deus inspirou para compor o livro dos Salmos. O segundo tópico da lição, irmãos: características do livro de Salmos. Eu já falei, Salmos de antemão são poesia. Salmos são poesia. E toda poesia ela tem suas metáforas. A poesia hebraica, com conteúdo, características e expressões que retratam emoções, ritmo, linguagem metafórica, como comentou Esdras. O que não significa que são textos fruto de imaginação humana, ou seja, não é porque é uma poesia que trata-se de uma imaginação do salmista, não. São textos inspirados por Deus que fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Primeiro ponto: poesia hebraica. O que a gente precisa saber sobre a poesia hebraica? De antemão, não é só o livro de Salmos que tem esse estilo escriturístico. Trata-se de uma poesia diferente do nosso tempo. Ela não envolve a rima dos sons. O poeta hebreu, judaico, ele não está preocupado em rimar palavra, como a poesia que a gente tem hoje, né? Principalmente aqui na nossa região. Como é que chama aí, que vocês chamam aí? Os violeiros, as prosas. Mas tem um nome que me fugiu aqui agora. O irmão Léo Godoy, por exemplo, é fera nisso aí. Como é que ele fala? Trovador, não. Me fugiu a palavra, irmão. Me fugiu a palavra. Mas a poesia judaica, ela não está preocupada em rimar palavra. Ela não quer rimar palavra. Ela está preocupada em rimar pensamentos e ideias. Ela combina não palavras, ela combina ideias. Então, quando você lê o livro de Salmos, você pode não encontrar a rima de palavras, mas se você analisar, você vai encontrar rimas de pensamentos, ou seja, os pensamentos se casam, os pensamentos se encaixam em vários intensos, como os escritores lidavam com os mesmos. Então, primeiro ponto: ao olhar para o livro de Salmo, você precisa entender que está olhando para uma poesia. Mas eu não estou vendo rima nos versos. Não, você não vai achar rima nos versos, você vai achar rima nos pensamentos ou nas ideias. Segundo ponto: acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra ou seguem uma sequência alfabética, como por exemplo é o caso do Salmo 119. Nós encontramos isto lá no Salmo 119. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, I, Val, Zain, Et, e por aí segue.
E aí você pode se perguntar, da onde que eles tiraram isso? O que é isso aqui? Isso aqui é uma forma de separar a canção em verso. E cada palavra, muitas Bíblias hoje, versões de Bíblia, nem trazem essas expressões no tema. Mas para compor aí o teu aprendizado, que expressões são essas? É nada mais do que o alfabeto. Ou seja, é quando você quer dividir um assunto em seções. E aí você começa, letra A, letra B, letra C, e por aí vai seguindo a sequência. E aí o Salmo 119, nós encontramos essas divisões. São 176 salmos, divididos aí de 8 em 8. De 8 em 8. E a cada divisão nós temos aí uma letra do alfabeto grego, hebraico, melhor dizendo, que são os acrósticos, a maneira de escrever. A título de exemplo, Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com uma mesma consoante. Assim trata de contribuir para a memorização, a qual tinha grande importância, principalmente no contexto judaico no tempo antigo. Então, é outra coisa que você vai aí encontrar no livro de Salmos. Aí depois vem o refrão. O que é o refrão? É a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber referida repetição com maior clareza. Abra sua Bíblia aí, por exemplo, no Salmo 107. Abra sua Bíblia nos livros, no Salmo 107. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Você pode ler isso aí no versículo 6, e você vai no versículo 13, no versículo 19, no versículo 28, mais abaixo ainda você também pode ler no versículo praticamente aí, no 28, no 13, no 6. Então você observa que vai se repetindo um determinado versículo, ou seja, o refrão é como se fosse nossos hinos da harpa. Você canta uma estrofe e volta ao refrão, canta outra estrofe e volta ao refrão, canta outra estrofe e volta ao refrão. Então no Salmo 107 você tem isso aí nos versículos 6, 13, 19 e 28. 2. Louve ao Senhor, só um minutinho. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os homens. Você também vai encontrar isso no Salmo 107, no versículo 8, 15, 21 e 31. Como é que é? Interessante que é repetido, né? Versículo é a mesma coisa, está falando a mesma coisa. A mesma coisa. Talvez um leitor simples não vai se tocar isso aqui, mas isso aqui é um estilo de composição. É um estilo de composição. Então, por isso que os versículos se repetem. O Salmo 46 também repete, né? Exatamente, repete da mesma maneira. Os refrãos são importantes, têm importante função para organizar o poema, seja para reforçar o tema, como também para combinar e organizar o pensamento. Então, aqui tem o tópico 2, principais características do livro.
poesia, os acrósticos, os refrões, são características próprias do livro de Salmos. O Salmo, por exemplo, 136, ele vai repetir do início ao fim, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua benignidade dura para sempre. E indo já, irmãos, para o fechamento da nossa lição, tratando de alguns esclarecimentos quanto a algumas expressões que nós encontramos no livro dos Salmos, que muitas vezes assim, deixa a gente um pouco aqui voando. E para quem deseja se aprofundar na palavra de Deus, não quer ficar voando, né? Quer entender a palavra do Senhor. Expressões como Selá, Igaion ou Mictão são termos considerados técnicos na área musical encontrada em vários salmos. Algumas versões omitem esses termos, tais como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Revista Atualizada, né? Já algumas outras versões trazem esse tema já corrigidos, já interpretados, vamos dizer assim, né? Portanto, não há um consenso entre os estudiosos quanto à exata ideia que tais termos queriam expressar nos diversos cânticos. O termo Selá, por exemplo, muito utilizado, ocorre 71 vezes. Salmo 3, Salmo 4, Salmo 24, 46 e muitos outros. A Septuaginta, que é a versão dos 70, que é a primeira tradução da Bíblia, a primeira tradução a ser feita das Escrituras, atribui essa expressão como se fosse uma pausa. Para os músicos, por exemplo, sabe que uma partitura ela é recheada de sinais. Uma partitura ela é cheia de sinais. Então você, por exemplo, que está tocando uma partitura e de repente você encontra uma fermata, você já sabe que ali você precisa parar. Ali você tem que fazer uma pausa e segurar a nota. É um sinal na partitura. E olhando para a musicalidade judaica, esse termo, segundo a Septuaginta, ela trata como uma pausa. Ou seja, vamos ler o Salmo, por exemplo, citado aqui, o Salmo de número 3, aonde nós encontramos aí essa expressão: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ponto. Abre parênteses, Selá, fecha parênteses. Faz sentido, por quê? Porque se você observar, você vai ver que o versículo 2 termina com um ponto, falando do momento que o comentarista está vivendo, que o salmista está vivendo. Senhor, os meus adversários se multiplicam, muitos são os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sei lá, termina aqui. Aí para. O versículo 3 vai começar de outra maneira totalmente diferente. Até o versículo 2, digamos que o comentarista, o salmista, estaria angustiado,
porque os adversários estão se levantando, muitos se levantam contra mim, muitos dizem que nem Deus resolve o meu problema. Mas para aí, muitos dizem, mas agora eu vou falar. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim. Ou seja, há uma mudança de pensamento, há uma inversão aqui totalmente muito grande. Muitos dizem da minha alma, muitos dizem isso, muitos falam aquilo, muitos falam isso. Mas tu, Senhor. Então, é plenamente harmonioso pensar que a expressão selar seja uma pausa na conversa, seja uma pausa no pensamento. Então, vamos ver outro salmo que ele cita aqui, por exemplo, o salmo de número 7, ou melhor, o salmo de número 4. A mesma ideia, versículo 2, 1 e 2. Ouve-me quando eu clamar, ó Deus, minha justiça, na minha angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Pausa. Sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Então, você pensar na expressão selar como uma pausa é plenamente viável, é plenamente compreensível. Segundo, já o termo igaion, que aparece no Salmo 9, versículo 16, vamos lá. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçou, ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Igaion, Selá. Pode se referir a um momento de meditação. Agora não é mais uma pausa, é uma parada de fato. Só porque apareceu esse gaião aqui. Significa um momento de meditação. Houve uma meditação. E o versículo leva a esse pensamento. Se você ler o versículo, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçou, ficou ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Amigos, não se esqueçam de Deus, tá? Quem se esquece de Deus vai ser lançado no inferno. Amém? Não esqueça de Deus não, hein? E por fim, o termo mictão, que está presente nos Salmos 56 e 60. Vamos lá, Salmo 56. Mictão de Davi para o cantor mor. 57, mictão, mital. E 58, 59 e 60. Está aí logo no título do tema, do versículo. O termo presente nestes salmos, por exemplo, pode referir-se a uma oração silenciosa ou um texto gravado ou permanente, como foi registrado aí por Dave. Então essas expressões, irmãos,
essa última aqui, pode se tratar de uma oração silenciosa do salmista, como também um texto gravado. Aí ainda a gente tem as expressões Jedutum e mais Quiu. Amém, quase que não sai. Aleluia, glória a Jesus. As anotações editoriais do Salmo 39, 62 e 77 estão relacionadas com Jedutum. Quem foi Jedutum? Jedutum era da família dos levitas, um habilidoso músico, junto com Asaf e Emã. Seu nome está associado a louvores, profecias e instrumentos musicais. Então, Jedutum, ele era um levita, era um músico. Mas Quiu, encontrado no título de alguns salmos, como 32, 44 e 44, 45. Também não há consenso quanto ao sentido. Você pode ver aí no Salmo 54, por exemplo, mas Quiu de Davi. O que seria essa expressão? O que poderia ser isso? Não há consenso quanto ao seu sentido. O comentarista, pastor Adriel, se não me engano, é isso, pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, da cidade de Uberlândia, que escreveu esta nossa lição, traz a explicação. Pode ser salmo de entendimento ou um salmo didático, como a Bíblia King James explica. Dake, a Bíblia Dake, creio que muitos irmãos têm. Contudo, também há outras sugestões, como salmo eficaz ou salmo habilidoso. Então são expressões que nós encontramos no livro de Salmos, que às vezes a gente fica se perguntando. Então a lição de hoje, irmãos, ela trouxe como objetivo primário uma visão panorâmica do livro de Salmos, uma visão superficial do livro de Salmos. E as próximas lições nós vamos adentrando realmente no teor aí das lições. Amém? E por último, degraus, cântico dos degraus. Começam lá no Salmo 20, que são cânticos dos degraus. Que história é essa que nós encontramos na Bíblia? Cântico dos degraus. 21, cântico dos degraus. 22, cântico dos degraus. 23, cântico dos degraus. 24, 25, 26, 27, 28, 29, e vai seguir aí até o 34. Então, do 20 ao 34 são cânticos dos degraus. Que história é essa? Que é isso? Que seria o cântico dos degraus? Significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, cântico dos peregrinos, cântico de peregrinação. Há diversas interpretações para o uso deste título, sendo a mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam a Jerusalém. Todos nós sabemos que há algumas festas era obrigado todo judeu ir a Jerusalém, e no caminho eles iam cantando essas canções, ou seja, cântico dos peregrinos, era o que eles cantavam no caminho. Esta é a explicação mais viável, mais aceitável para estes temas, esses livros, esses louvores. O livro de Salmos, irmãos, é indispensável guia para o louvor e a adoração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária,
expressas em muitos cânticos. Nós falamos sobre isso logo na abertura da lição. A musicalidade cristã, irmãos, tomou rumos que muitas das vezes desentoam da verdadeira adoração, do verdadeiro louvor genuíno. Mas nós estamos agora abraçando esse trimestre. Saímos de um trimestre tão maravilhoso, onde o tema abordado foi família, e agora vamos falar sobre o louvor. A Deus é devida toda a glória, a Deus é devido todo o louvor. E nós, irmãos, precisamos renovar as nossas forças, a nossa maneira de louvar ao Senhor, de maneira que a música não seja apenas sensacionalista. Infelizmente, as canções que muitas das vezes causam mais emoção no povo não são as que adoram a Deus. As canções que mais faz o povo chorar não são as que adoram a Deus. Incrivelmente não. Incrivelmente não. As canções que infelizmente muitas das vezes mais levam a euforia, a manifestação de sentimento, são as egocêntricas, ou seja, as que falam de você. Se eu começar a falar para você que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo na sua vida, não demora muito você está chorando. Não demora muito você está chorando. Agora, quando nós estamos aqui dizendo, adorai o Rei do Universo, não tem nada para mim não, é? Não, não tem não, é só para Ele mesmo. É só para Ele mesmo. Aleluia. Não tome, irmãos, essas minhas palavras por crítica, mas também se eu disser que não é, eu estaria cometendo um equívoco muito grande. Mas o meu objetivo nesta manhã não é criticar nenhum compositor, nenhum autor. Ao contrário. Ao contrário. É ser despertado, ser motivado, não somente a mim, mas a você também, a louvar ao Senhor, sobretudo baseado na meditação da sua palavra. Queridos, que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos caminhar dentro deste livro tão maravilhoso. Quem é que nunca leu um salmo? Muitas casas têm lá aberto até o Salmo 91, não é mesmo? Então vamos estudar esse livro que a gente ama tanto, né? A gente gosta tanto do livro de Salmos, então vamos estudá-lo. Eu tenho certeza que vamos crescer maravilhosamente na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão conosco nesta manhã. Deus nos abençoe. Pedro Delfino ora agradecendo a Deus, orando para que Deus continue no controle de todas as coisas e também abençoando o nosso domingo aí. E logo à noite, irmãos, estaremos num culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos e dê um bom domingo aí para cada um dos irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus grande, fiel, Senhor, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um momento na tua presença. Aleluia. Por mais um momento onde a gente está, meu Deus, aprendendo a tua palavra. Jesus, tu és maravilhoso. Meu Deus, que o Senhor possa cada vez mais abrir a nossa mente para que nós possamos entender, para Glória que a Deus. nós possamos aprender, Senhor, cada vez mais, ó Pai, porque a tua palavra diz que muitas das vezes nós erramos, Pai, como não conhecemos. Verdade, Jesus. Mas que o Senhor possa, meu Deus, estar colocando esse desejo no coração de cada um de nós, que nós possamos, Senhor, ter um conhecimento da tua palavra, ó Pai. Aleluia. Meu Deus, nos ensina teus filhos, Pai,
como cada vez mais buscar a tua face. Oh, Jesus. Meu Deus, sempre, meu Deus, uma vez no tempo que nós estamos agora e também no tempo também de fartura. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver de várias maneiras. Eu aprendi a viver Jesus, na fartura, também aprendi a viver na escassez. Eu aprendi a viver de forma, meu Deus, que o Senhor tem nos ensinado. Pai, que ajuda teus filhos, seja conosco, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, dar um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa a cada um dos teus filhos, Pai. Meu Deus, que essa pandemia aí, Senhor, ela já caia por terra, pelo poder que há no teu santo nome, meu Pai. Que ela não venha atingir mais ninguém, que ela não venha atingir nenhum país. Que seja detida para a glória e honra do nome do Senhor. Teu filho amado, Pai, ajuda o teu povo, ajuda a tua nação, ajuda os teus filhos, Pai, que clamam, Senhor, pelo glória teu santo nome, Pai. Meu Deus, é assim que eu te oro nesta manhã, te agradecendo por tudo, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Amém. Faça assim de sua mão, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor, por Deus lhe diz. Amém. Glória a Jesus. Pai do Senhor, da eternidade.